Qual é a melhor época do ano para você plantar o mogno africano? Então, vou te explicar uma coisa simples, porém que algumas pessoas ainda têm dúvidas. O que acontece? A melhor época do ano para se plantar uma árvore é um pouquinho antes de se entrar a época da chuva. Vou explicar mais ou menos como funciona. O que acontece? Em meados de setembro e outubro é quando, em boa parte do país, acontece a época de chuva, que as chuvas são mais frequentes em boa parte do país. O que acontece? Anteriormente, a terra já veio com um trabalho de solo, com adubo, com preparação e tudo mais. O que acontece? Em meados de agosto e setembro, nós aplicamos a muda no solo. Por quê? Porque esse trabalho inicial, ele precisa ser feito com o terreno seco, tanto para a transição de pessoas, maquinário, as ferramentas que vão ser necessárias. Então, o que acontece? Nós fazemos todo esse trabalho, fazemos a aplicação da muda com o gel, que ele vai favorecer a muda para ela aguentar algumas semanas sem a necessidade da chuva. Em compensação, assim que a época de chuva vem, ela automaticamente vem para suprir a escassez do gel que foi aplicado, e com isso o crescimento da muda vai acontecendo dentro de uma cronologia de clima. Então o que acontece? Se você imaginar que você deveria ter que ficar regando, cuidando daquela muda nos primeiros 6 meses de uma forma mais intensa, se você aplicar ela na época correta de chuva, o que vai acontecer? Ela vai ter uma alimentação de solo melhor, porque automaticamente quando a chuva vem sobre aquela região, ela não vem só para irrigar a muda que está ali na fase de crescimento, ela vem para irrigar o solo vai absorver o máximo de quantidade de água possível, e o que vai acontecer posterior a isso? Ela vai conseguir ficar ciclando a umidade interna dela, tanto com o tempo e tanto com a reposição do solo. Então, tira totalmente aquela preocupação e aquela obrigação da gente ficar com aquele cuidado intenso sobre a muda, com a irrigação e com alguns outros trabalhos que são necessários nessa fase. Então, a melhor época do ano para você plantar efetivamente a muda é um pouquinho antes da época de chuva, para você se aproveitar do terreno seco, para o trabalho ser melhor, ser desenvolvido melhor, e logo em seguida você vai receber a época de chuva, que geralmente dura de 2 a 4 meses no Brasil, vai dar uma estrutura para aquela muda muito boa, ela vai ter um crescimento rápido nesses 4 primeiros meses, e com isso, o que vai acontecer? A sua preocupação naquela manutenção vai ficar muito menor. Então, se você está em qualquer região do país e tem essa dúvida da melhor época para se plantar, se você imaginava que era exatamente dentro da época de chuva, muito difícil, você vai ter muita dificuldade no manuseio das mudas. Então a gente sempre planta um pouquinho antes, para que quando a chuva venha, todo o cenário do plantio já esteja pronto para receber essa época chuvosa, que geralmente no Brasil vem de setembro até em meados de janeiro, fevereiro. E o que acontece? Vai tirar um custo muito alto que você teria se você plantasse numa outra época do ano. Talvez ali em meados de abril, meados de junho, você teria uma escassez de chuva muito grande. Pode até ser que chova, mas não é necessidade suficiente para fazer uma boa irrigação da muda e uma boa irrigação do solo. Então, pegue essa dica, não cometa o erro de plantar o mogno ou qualquer outra cultura de árvore fora da época da chuva, porque você vai ter, além de um risco de perca de plantio, um custo muito maior para manusear e para manter ela até que ela consiga ser independente no solo, beleza? Então, para você que tinha essa dúvida sobre a melhor época do plantio, fica essa dica. Para mais soluções para o seu problema, consulte a Spark Ambiental, que nós teremos uma boa oportunidade de negócios florestais para você. Se você assistiu o nosso vídeo até aqui, o nosso muito obrigado. Agora, se você quiser melhorar a forma que você investe o seu dinheiro, assistindo e aprendendo cada vez mais sobre o mogno africano e a Spark Ambiental, eu sugiro que você curta nossos vídeos, se inscreva no canal e compartilhe essa imagem para mais pessoas. Não deixe essa informação parar em você. Os seus amigos, seus familiares precisam conhecer essa oportunidade de negócio única para a sua e para a vida deles. Um grande abraço, nos vemos na próxima.